Olá, empreendedor! Olá, empreendedora! Sejam bem-vindos a mais uma live da programação de lives de aquecimento para o Workshop do Papel à Excelência, que acontecerá no dia 13 de janeiro. Sim, na próxima quinta-feira, às 20 horas, eu estou preparando um evento com muito empenho, com muita dedicação, com muito amor, exclusivamente para donos de pequenas empresas que desejam crescer em 2022. Você vai obter o plano e a ação para manter seu negócio em constante crescimento, simplificando seu trabalho. Então, para quem ainda não se inscreveu, corre no link da bio aqui do Instagram da Escola Pequenas Empresas, clica lá e se inscreva, porque eu tenho certeza que será um evento, um encontro muito especial aí para todos nós. Enquanto isso, eu estou realizando ao longo aí desses dias uma lives de aquecimento, né, para esse grande dia. E aí, essas lives elas começaram na segunda-feira, né, na primeira segunda-feira aí do ano, e hoje nós já estamos entrando na sexta live. Nós estamos fazendo lives de aquecimento como se estivéssemos preparando aí para a maratona, né? Toda maratona ela não exige uma preparação, ela não exige que a gente cuide do corpo, do sono, da alimentação. Então, para o workshop também nós estamos aí preparando, fazendo essas lives de aquecimento. Então, hoje já é a sexta live e hoje é uma live muito especial, pois eu vou receber um convidado, né? O Luiz Fernando da Pastelo, ele que eu tenho muita honra, né, de tê-lo aqui comigo nessa live. Mas para quem ainda não assistiu às lives anteriores, né, as 5 primeiras lives, fiquem sabendo que elas já estão todas disponíveis aqui no Instagram da EPE, elas ficam salvas, elas estão salvas, então corre lá e assistam essas lives, porque os assuntos se entrelaçam, os assuntos são complementares. E hoje, então, como eu estava dizendo, é uma live muito especial, que eu vou receber um convidado muito especial, Luiz Fernando da Pastelo, que é membro da comunidade EPE e que fez parte aí de um curso da turma 3 do Papel Excelência. E como ele já entrou aqui, deixa eu convidá-lo para a gente, sem mais delongas, iniciar o nosso... Então, Luiz, já mandei o convite para você aí, é só você aceitar e a gente já entra aqui juntos. Vou mandar de novo, ó, mandei. Vê aí se você recebeu, se não, você me manda também o convite que eu aceito. Oi, Luiz. Ei, Érica, tudo bem? Isso, agora Beleza, sim. bom dia. Bom dia, tudo bom? Como é que você tá? Tô ótima. Joia, graças a Deus. Ó, tô te escutando Tá dando bem. pra escutar legal? Sim, tô te escutando bem, tô te vendo bem. E o pessoal também fala aqui pra gente se tá escutando a gente bem, tá vendo a gente bem, pra gente poder ir acompanhando, né? Todo mundo escutar, porque da outra vez que eu tava fazendo uma live, falava que tava com eco, mas então o pessoal fala aqui. Primeiro, Luiz, eu quero te agradecer. Nossa, que alegria te receber aqui nessa live. É a sua primeira live? Me conta. Primeira live. Olha que bom, tá vendo? Para entrar para a história. Então, a primeira live que o Luiz está participando, gente. Olha que honra minha. É uma honra. Com a professora. E eu que agradeço. Minha Então, professora. Obrigada mesmo de coração por você estar aqui nesse sábado, 10 horas da manhã, a gente conversando. E eu tenho certeza, Luiz, que a sua história vai inspirar outros empreendedores. Então, isso é muito mágico. Isso é muito bonito, né? Porque se a gente... se uma pessoa se tocar pela sua história, eu sempre falo, uma pessoa se tocando já é muito no mar que a gente pode abranger aí de pessoas. Então, por isso que eu fico muito orgulhosa de você estar aqui comigo hoje para contar um pouco da sua história. Bom dia, Henrique. Que bom te ver aqui. Então, eu que agradeço. Comecei, quer dizer, desde lá de trás, né? Você vem me ajudando demais, tanto com o curso que eu fiz, que foi excelente, aprendi coisas extraordinárias que eu ainda coloco em prática, né? É tanta informação que a gente tem que ir colocando aos poucos. E eu te agradeço, você me ajudou demais, você me fez um convite lá atrás, eu aceitei esse convite, porque sempre estou disposto a aprender e a melhorar, e assim a gente está indo. Já está dando certo. É isso.
Então, vamos conversar, eu sempre gosto, assim, primeiro de apresentar, né? Quando eu trago um convidado aqui, de apresentar de onde eu conheço essa pessoa, esse meu convidado. Então, gente, o pessoal que está assistindo, o Luiz eu já conheço de uma longa data. Uma longa data, né, Luiz? Eu acho que vamos pensar. É porque nós trabalhamos juntos, assim, eu trabalhando em empresa e ele prestando serviços para mim, quando ele estava trabalhando numa agência de publicidade. Depois a gente trabalhou juntos nessa agência de publicidade quando eu fui trabalhar lá, que é a Fala. Então, eu estou pensando, se eu comecei a atuar junto com a Fala desde a Mila, quando eu trabalhava lá na Mila, e você já trabalhava na Fala, e eu comecei na Mila em 2002 que eu conheci. Gente, é isso que eu comecei na... Meu Deus do céu, o tempo tá passando muito rápido. É verdade. Mesmo você ver, 2002 que eu comecei na Mila, então tem 20 anos que eu te conheço, Luiz. É mais ou menos isso. Mila, depois você foi para Bordeaux, depois você foi para Fala, não foi isso? São 3 etapas. Então, tem 20 anos. Meu Deus, a gente não pode falar essa quantidade de anos. A gente tá velha, hein, Érica? Isso que eu tô falando, não pode falar o ano, não, porque denuncia muito a idade. Meu Deus do céu. Então, tá dando um delay, mas é normal, né, Érica? Tá dando um delay mesmo, mas é normal. Mas a gente, eu espero, espero você falar, que é um normal. Mas olha para você ver, então tem 20 anos que eu e o Luiz nos conhecemos. Eu conheci, então, quando eu trabalhava num grupo de concessionárias de veículos da Volkswagen, e ele trabalhava nessa agência de publicidade, como era responsável, né, gerente de marketing. Ele trabalhava lá na agência, a gente se conhecia de lá, e tem 20 anos. E depois de lá, dessa concessionária, eu fui para outro grupo de concessionárias. Ele continuou lá na agência, me atendendo também. Depois eu vim trabalhar na agência e aí fui colega dele, então, de empresa, vamos assim dizer. E depois eu saí da Fala, abri minha empresa, ele também saiu da Fala, abriu a empresa dele, ele vai contar a história. E aí a gente se reencontrou aqui na Escola Pequenas Empresas. E olha aqui, que bacana, né, ter essa história junto com você. Então, Luiz, é uma honra, como eu disse, né, a gente contar um pouquinho da história, a gente inspirar outros empreendedores, mas agora conta para o pessoal um pouquinho da sua história mesmo, de onde que surgiu principalmente essa vontade de empreender, como que isso apareceu, né? Bom, eu sempre tive essa vontade de ter o meu próprio negócio, né? Sempre tive. E em 2018, eu comecei a aflorar mais essa ideia. Eu sempre fui muito organizado, eu sempre fui um cara que sempre quis ter, sempre quis ter o meu próprio negócio, pelo meu pai já ter também. Meu pai sempre teve o próprio negócio dele. E pela minha organização, pela minha competência, eu achava que eu precisava de ter o meu negócio. E sempre as pessoas ao meu redor falavam, olha, acho que você leva jeito para ter o seu próprio negócio. E assim eu comecei a falar, bicho, eu vou investir nisso um dia. Foi passando os anos, né? E chegou em 2018, eu comecei a falar, vou abrir uma pastelaria. Coloquei a pastelaria na minha cabeça. Pois é, isso que eu quero fazer um parênteses. Isso. Eu perguntei de onde que veio. Geralmente é porque tem alguém na família que aflorou essa vontade, né? E aí você disse aí do seu pai. O seu pai sempre foi empreendedor? Conta essa historinha pra gente. Essa história pra gente. Meu pai é torneiro mecânico. Isso, meu pai é torneiro mecânico. Uhum. Então ele sempre teve a empresa dele. Ele trabalhou algumas vezes para algumas pessoas, mas a maioria das vezes foi para ele mesmo, igual é até hoje. Ele está com 77 anos e ele continua trabalhando, ele tem a empresa dele. Sério? Isso, é bem legal. E aí, eu até tentei entrar nesse mercado, mas não levei jeito, viu, Érica? Torneiro mecânico não é a minha área. Não, ele não disse não, tentei de tudo enquanto é jeito. Não, a família inteira é torneira mecânica, mas eu não consegui, não. Sério? Ah. Geralmente o pé não cai longe do fruto, como que eles falam? O fruto não cai longe da árvore, mas no seu caso você foi a exceção, então. Então você não seguiu aí o ofício. Aí eu comecei eu ia numa pastelaria próxima aqui, onde eu era cliente há 5 anos, né? E eu comecei a assuntar com esse rapaz a respeito dele me vender uma franquia.
Ele não quis nesse momento. E aí eu pensei, poxa, é a minha vez então de abrir o meu próprio negócio. Quer dizer, uma porta fechou de um lado, que ele não quis, mas abriu uma outra, né, que era melhor. E aí eu comecei a estudar, vivi. Então foi assim, Pode falar. o delay, né? O delay, às vezes parece que a gente está te cortando, né? Mas o pessoal, a gente está parecendo que está cortando. Eu não estou cortando, não, é porque tem um delay na nossa fala, e às vezes eu falo por cima dele sem querer, né? Então, assim, o negócio surgiu, essa vontade do pastel, por você gostar de comer pastel. Porque você falou que você ia lá sempre, né? Exatamente. Eu ia nessa pessoa e ficava assuntando como que era esse comércio. Eu queria ter um comércio para mim, né? E aí eu ia lá e ficava assuntando. E ele me falava um pouco das histórias, de como começou, de como que era. E eu vi que era um comércio bom, onde que eu falei, poxa, todo mundo gosta de pastel, né? Eu vou entrar de cabeça nesse negócio. Eu comecei a estudar, comecei a ver vídeos, aonde que às vezes eu viajava, a gente tentava procurar alguma pastelaria para conhecer como que era a filosofia, como que eles trabalhavam. E aí eu comecei desde 2018 a cada dia, cada ano que passava, melhorar cada vez mais a ideia e até chegar o dia de falar, pô, vou abrir minha pastelaria. E assim eu fiz. Uhum. Isso foi que ano que você começou? 2018 você eu comecei. Isso, 2018 eu comecei. E eu abri a Pastelo em 18/4/2020. Tem 1 ano e 9 meses que a gente está aberto. Presta atenção no tempo que ele está dizendo aí, né? Que ele falou. Então, em 2018 ele começou a assuntar, estudar, organizar, pensar, mas, de fato, ele só foi abrir em abril de 2020, um mês de pandemia. Conta essa história. Exatamente. A pastelaria ela ia abrir em março, né? E eu já estava trabalhando desde o final de dezembro de 2019. A gente já estava trabalhando para arrumando os móveis, fazendo todo o trâmite que precisa ser feito, né? Então ela ia ser inaugurada em março. E aí veio a pandemia. As autoridades sabiam, mas a gente não, né? Então eu tive que adiar essa inauguração. E quando foi 18/4, o Calil tinha soltado um comentário, quer dizer, antes, né? O Calil tinha soltado um comunicado que o comércio poderia abrir de portas fechadas em 18/4. E assim eu fiz. Em meio à pandemia, cheio de concorrente, ao meu redor, se eu não me engano, são 5 pastelarias. Aquele medo que dá, né? Meu Deus, vou abrir com essa quantidade de concorrente, um com 15 anos, outro com 20 anos. Eu aqui, leigo no negócio, vou abrir de porta fechada, seja o que Deus quiser. Acabou que foi muito bom, porque querendo ou não, a pandemia, eu tava, galera, muito no WhatsApp, muito em rede social. Eu acabei sendo mais conhecido, às vezes, do que se não tivesse a pandemia. A verdade, hoje, eu entendo assim, né? Na época, é óbvio que eu fiquei preocupado, fiquei triste. Eu falo que se eu tivesse cabelo, ele ia cair de qualquer jeito, porque eu fiquei muito preocupado. Eu sou muito preocupado, sou muito ansioso. Mas hoje, graças a Deus, a Pastelo tá aí. E aí veio a minha professora, né, para me ajudar melhor ainda, né? Não, pois é, eu vou contar assim em detalhes, porque você está sendo muito contando muito rápido essa história, e eu quero contar mais com detalhes aqui. Que eu sei, né? Eu conheço um pouco mais, então vamos contar aqui. Então, gente, o Luiz trabalhou anos aí lá na agência, né, na Fala, né, que era uma agência de publicidade. Tinha o sonho de empreender, mas por muito tempo ficou trabalhando lá e não conseguia colocar o sonho dele em prática. O que você acha que te impedia naquele momento que você trabalhava lá na Fala a você colocar em prática esse sonho de ter o seu negócio, já que você via a sua irmã, que eu sei que a sua irmã também tem um negócio próprio, né? Você via o seu pai, você via todo mundo. O que te impedia naquele momento? Você acha que te segurava, te travava, Luiz? Érica, eu acho que é comodismo. Eu estava numa zona de conforto, né? Eu estava na minha zoninha de conforto, eu tinha minha vida bacana, trabalhando ou não, eu tinha meu salário no final do mês.
Então, eu sempre tive o sonho, mas nunca colocava em prática. Nunca. Passavam-se os anos e nada de colocar em prática. E eu acho que a resposta certa é essa: comodismo. Certo. E o que Que veio... hoje eu não sou mais. Pois é, que bom, que bom. O que veio acontecer que foi o pulo do gato? Geralmente, às vezes, também tem um pulo do gato, né? Alguma coisa que faz você tomar a decisão e, enfim, resolver, não, eu vou sair aqui, vou abrir meu negócio. Agora eu vou. Bom, eu trabalhei na Fala durante 15 anos, né? Foi uma vida, literalmente. E aí a empresa ela começou a se quebrar, né? Um sócio foi para um lado, outro sócio foi para o outro. E com essa pandemia, a pandemia já estava chegando, a empresa já não estava muito boa das pernas. E aí sempre tive uma relação muito boa com o patrão, que é o Léo, você conhece muito bem. E ele tinha comunicado que a empresa fecharia e que ele ia, por etapas, tirando as pessoas. Entendi. E aí Então, eu falei, olha, tem como... O pulo do gato não foi, na verdade, uma coisa externa mesmo, né? Um fato, uma situação que te fez falar assim, pô, e agora? Entendi. Exatamente. O pulo do gato foi a necessidade de continuar sustentando a família e eu falei, a minha hora chegou. Quando ele comunicou que a empresa não daria mais seguimento, naquela hora eu entrei de férias e nessas minhas férias eu juntamente com a minha esposa, eu falei, poxa, a nossa hora chegou, vamos lá. E assim eu comecei a literalmente... Nessa hora você não pensou em procurar outro emprego, nada. Você falou, agora é o meu momento, agora eu não vou adiar mais, agora eu vou sair da minha zona de conforto, agora eu vou fazer a coisa acontecer. Eu tive propostas, né, para trabalhar em outras empresas, me ligaram, mas eu não quis. Eu falei, não, agora literalmente vai ser do papel à excelência. Isso mesmo. Bom. E aí você pensou, né, que você disse que queria ter um comércio, seria um comércio, veio a ideia de ser a pastelaria, você começou a pesquisar, você já pesquisava em viagens, em tudo. E aí você viu que seria viável e começou a procurar um ponto. Foi isso que aconteceu, né? Procurar um ponto e organizar esse ponto, trabalhar, marca. Uma das partes mais difíceis foi essa, de achar o ponto. Essa é uma parte que é literalmente difícil, porque é tudo muito novo pra gente, né? Você fica numa ansiedade muito grande de já começar o seu negócio. Então, às vezes você acha um ponto que naquela sua primeira visão ele é muito bom, mas depois você vai parar para ver, ele não é tão bom assim. Então, por isso que é bom pesquisar demais, é bom você procurar ajuda, né? Tem que ter uma certa experiência. Na época não tinha tanto, igual eu tenho hoje, a minha visão hoje é muito mais ampla. É claro que depois que eu fiz o curso com você, que isso expandiu, né? Até então a minha visão, não que eu era assim, eu nunca fui assim. Eu sempre fui de escutar, de receber, mas depois que eu fiz o curso, para mim foi muito melhor. E essa parte de achar o ponto foi difícil. Foi difícil, eu rodei por vários lugares, eu precisava de um lugar que não fosse muito longe da minha casa, até por questão de logística, de custo-benefício também. E acabou que eu rodei por vários bairros e acabei ficando próximo da minha casa, graças a Deus, onde é um ponto bacana, tem estacionamento 90 graus, tem um passeio que é uma pastelaria completamente aconchegante e confortável. Luiz, você falou aí, né, nesse primeiro momento, quando você decidiu e que você não tinha essa visão assim, mas ainda faltava, né, abrir um pouco mais aí o entendimento de que você seria. Então, nesse ponto, você acredita que se naquele momento, quando você estava começando, se você tivesse realmente feito um plano de negócios, tivesse parado, analisado, tivesse esse conhecimento que você adquiriu agora, teria sido, então, muito mais fácil e simples para você? Teria facilitado, encurtado o caminho? Eu falo o seguinte, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, seria muito mais fácil do que foi quando eu abri a pastelaria, com certeza. Porque hoje eu sou ansioso, sou muito ansioso, mas hoje eu consigo controlar um pouco mais a ansiedade.
Certo. E através dessas suas lives, dos seus conselhos, eu tô falando de você porque é a pessoa que eu sigo 24 horas, vamos dizer assim, né? Gosto de fazer as anotações, participo sempre de todas as suas lives. Tem essas minhas anotações aqui referente ao curso que nós fizemos. Então, isso me ajudou demais. Uma pessoa que a gente literalmente conhece, e você passa a ter um conhecimento melhor, você passa a ter mais segurança. É o que me faltou lá atrás. Graças a Deus deu certo. Mas se eu tivesse isso lá atrás, seria mais fácil. Sim. Eu gosto de salientar isso porque a gente perde um pouco dessa ansiedade, dessa insegurança com conhecimento, né? Com um apoio também, porque eu acho que quando a gente começa a empreender, nós somos muito sozinhos às vezes, né? Então, e a gente às vezes se perde em, tipo, um qual conselho vir, se a gente escuta ou não escuta conselho, de quem que a gente pega uma opinião, o que fazer. Então, eu acho que isso é muito importante. Ter uma certa. Isso minimiza a ansiedade e a insegurança, né? Ter com quem conversar, ter com Ó, quem... na época que eu abri, até hoje não, porque hoje eu tenho mais recursos, né? Mas era eu e minha esposa, né? A gente trocando várias ideias, ela com as ideias dela e eu com a minha, até a gente fazer uma junção e chegar num fator comum. Então era única, exclusivamente eu e minha esposa. Hoje continua, eu, minha esposa e o feedback que eu tenho da minha professora Érica. Tem um apoio agora, né? Já melhorou. O Luiz adora Claro. chamar, eu fico rindo que o Luiz adora me chamar de professora, né? Mas eu deixo de me chamar de professora. Mas, enfim, ok. Professora. Então, aí você abriu lá, aí você começou, achou o ponto em 2019 e tudo, e abrir, passou aquele perrengue que você falou, né? Ansioso, como você fala que você já era, ansioso para abrir, com data marcada para abrir, que eu acho que foi para o primeiro sábado, logo quando começou a pandemia, não foi isso? Eu lembro que eu acho que foi bem... Exatamente. Eu estava com né? tudo pronto para poder inaugurar e eu não podia inaugurar. A pandemia veio e travou tudo. Eu fiquei com todo o meu investimento, que era do acerto da empresa, né? Eu fiquei com todo o investimento fechado, pagando meses de aluguel sem poder trabalhar, nem de portas fechadas, né? Literalmente fechado, tentando fazer a renegociação com o pessoal do aluguel. Consegui uma coisa, consegui 30% na verdade, mas para quem não está faturando, 30% é demais. É até para quem está faturando. E aí eu fiquei mais desesperado, porque eu tinha que pagar as coisas, né? Os investimentos que eu fiz, os insumos. Na época eu tive que, muita bebida estava vencendo, eu tive que praticamente colocar a bebida abaixo de preço de custo para não perder. Graças a Deus, muitos amigos me ajudaram, mas nessa época foi muito difícil. Galera foi beber a cerveja. Aí, gente, só para vocês... Foi muito difícil, mas venci. Mas para contextualizar, a Escola Pequenas Empresas também começou em 2020. E aí ela começou em fevereiro de 2020, ou seja, junto com a Pastelo, junto com... Quando eu perguntei, né, se ele tivesse tido esse apoio, quando ele foi abrir lá em 2019, ainda não existia, eu trabalhava na Fala. Eu tinha o conhecimento que ele ia abrir o negócio, mas eu trabalhava na agência. Então, eu ainda não consegui ajudar ele nesse sentido de tudo. Quando ele abriu, quando começou a Escola Pequenas Empresas, ele abriu o negócio. A gente, no meio daquele caos, daquela confusão, no meio daquela pandemia, né, Luiz? Eu te chamei, igual você falou, eu te chamei e falei, Luiz, eu tô aqui para te ajudar, vamos conversar, vamos dar um apoio. E foi a partir daí que a gente começou a conversar. Ele me contar as dificuldades que ele estava tendo lá, os desafios que ele vinha enfrentando, e no meio daquele... né? Agora que passou, a coisa fica mais fácil de falar, né? Mas no auge da confusão, tanto para mim quanto para você que estávamos iniciando empresas, era uma coisa bem complicada, né? Era um temor muito grande que a gente passava. Mas acho que a gente venceu, como você está dizendo, e a gente passou porque a gente tinha um propósito muito forte, né, Luiz? A gente sabia o que a gente queria. A gente sabia onde a gente queria chegar com nossos negócios, o que a gente estava fazendo ali.
E foi isso que o Luiz também foi enfrentando, foi passando, e ele foi passando as dificuldades. E foi legal você ter falado aí que foi bom que você começou no digital, né? As pessoas foram te conhecendo, você foi se divulgando. Então, acaba que você não sofreu o que muitos que tinham um ponto físico por muitos anos ainda não estavam no digital, então eles tiveram uma dificuldade para vir do digital. Você teve que começar no digital, né? Conta isso um pouquinho. Eu tive que... igual eu tô falando, hoje a gente com uma visão mais ampla, a gente entende que foi melhor pra gente. Deus faz um propósito e acabou. Só que na hora a gente não consegue entender dessa forma, né? E aí eu falei, pô, como é que eu vou fazer? Eu tô de portas fechadas, igual eu frisei já, né? Eu tô de portas fechadas, ninguém me conhece, eu tô em meio a uma concorrência que já tem um tem 15, eu tenho 20. Como é que eu vou fazer? Acaba que hoje eu vejo que a Pastelo tem quase 6 mil seguidores no Instagram, que nenhum é comprado, são todos que literalmente seguem a pastelaria, que foi através da bênção da pandemia. Que aí a gente ficou mais conhecido, né? A galera foi mais pro delivery, foi mais iFood, foi mais o delivery particular da pastelaria, que hoje ele tem mais de 2 mil pessoas cadastradas, e isso tudo foi através dessa pandemia. Então hoje eu entendo que há males que vem para bem, vamos dizer assim. Isso é legal a gente frisar, então, e você comentar como que funciona. Então, ó, o Luiz, ele ia abrir... No primeiro momento, ele nem tinha pensado muito em delivery, ou tinha lá no início, antes da pandemia. Você tinha pensado que você ia vender muito delivery, assim ou não? Olha, Érica, não, porque até onde eu já tinha consultado, não era assim que funcionava. Era mais o porta a porta mesmo, entendeu? Olha, então o delivery para mim foi uma surpresa. Então ele ia começar, na cabeça dele, ia ser um ponto físico, e ele ia vender na porta a porta lá, ia começar vendendo. Isso. Quando veio a pandemia, ele não tinha aberto as portas ainda. Quando o prefeito de Belo Horizonte falou que poderia funcionar de portas fechadas, ou seja, ele viu a oportunidade, então, de fazer os pastéis e fazer a entrega de delivery. Então, ele acabou já começando vamos falar no digital. Aí conta como que foi para as pessoas que estão aqui, como que funciona o seu processo hoje, o que você faz no Instagram, qual o percentual de venda sua acontece no porta a porta, qual o percentual acontece no delivery, quais os canais você faz venda, divulga agora bastante isso dos canais também, que eu acho que é interessante. Como eu vi que o digital funciona, no meu caso, no meu comércio, hoje eu sempre bato nessa tecla, né? Pelo WhatsApp a gente sempre faz uma lista de transmissão, a cada uma semana a gente faz 3 vezes para disparar para a galera, para saber que a gente está lá. E no Instagram eu estou sempre postando alguma coisa. Não entendi. Você tem um mail no WhatsApp, uma lista de transmissão com quantos nomes? Tem muitos? Érica, a gente tem mais ou menos 2 mil pessoas cadastradas no nosso WhatsApp. Muito bacana. Mais ou menos, 2 mil. Isso, aí a gente faz essa lista de transmissão. A gente já está na 9ª lista já, né, de 275, fora os que estão perdidos. Então eu continuo sempre no WhatsApp, que hoje o WhatsApp para mim é muito forte, muito forte. Eu tenho muitos clientes pelo WhatsApp, mas é muitos mesmo. E Instagram, onde cada vez a pessoa me vê no Instagram e me chama no WhatsApp. Então são 2 ferramentas poderosíssimas para o meu comércio, que funciona demais, mas demais mesmo. Então eu estou sempre investindo nelas. Você dispara 3 vezes na semana uma lista de transmissão para esses seus clientes. Assim que você dispara, já começa a chover os pedidos? Como que é isso? Olha, a gente tem uma estratégia. Quando a gente está num período que é um dia da semana que é, por exemplo, chuvoso, ou que é uma terça-feira, quarta-feira, que são dias mais fracos, aí a gente dispara uma lista de transmissão com uma coisa mais atrativa. É tiro e queda. É você fazer a lista de transmissão, pode marcar 3 minutos que vai ter um pedido. É impressionante. Show. E assim vai. Então, eu não posso fazer demais, porque o WhatsApp para mim, hoje, vou ser sincero para você, o WhatsApp para mim é a minha melhor ferramenta. Ela é melhor até que o Instagram. Sim, eu imagino. É muito bom. E a praticidade também, né, Érica? Mandar muitos,
não pode mandar muitos, porque senão a Não pessoa posso. cansa, né? É porque eu também sou um consumidor, né? Então eu também faço parte de lista de transmissões de outras pessoas. Eu sei, às vezes, o quanto é chato toda hora chegar no seu celular alguma coisa desse tipo. É, verdade. Então eu começo a não disparar todos os dias. Apesar que a minha mão coça para disparar, mas eu não disparo, não. Mas você tem uma taxa de descadastro grande? Porque quando a pessoa às vezes recebe muito, ela descadastra, né? Ou ela... Sim, olha, eu tive 3 pessoas que pediram de praticamente 2.000, eu tive 3 pessoas que pediram para não mais participar. Então é um índice muito baixo que eu nem considero. Ah, então, ou seja, a sua Entendeu? estratégia de times, de ter esse feeling aí de tempos em tempos quando vale a pena disparar, tá funcionando. Beleza. Então, essa é uma estratégia que você adota que faz muita venda via delivery. Aí você faz um delivery próprio, né? Aí é o seu motoboy que vai lá e faz a entrega. Exatamente. Eu tiro do iFood e passo para o meu delivery particular, que é o da pastelaria, que é o mesmo preço de que se a pessoa for lá na pastelaria e comer. Entendi. Aí é do WhatsApp. Aí você falou do Instagram. Como que você trabalha o Instagram hoje? Conta um pouco aqui, de quanto em quanto tempo você faz postagem, como que a pessoa quando a pessoa entra no Instagram, aí ela como que ela chega, ela manda um direct, como que funciona a sua estratégia via Instagram? Ó, o Instagram eu trabalho às vezes com tráfego pago, não é sempre, trabalho às vezes com tráfego pago e posto todos os dias nos stories. Stories e às vezes o feed, né? Que o feed também é importante, não tanto quanto o story. Eu posto mais os stories para sempre ficar lá em cima, para a pessoa ver que eu estou ativo, que a pastelaria está viva. Eu usei uma estratégia de postar mais vezes quando ela está aberta, mas agora eu estou postando também na parte do dia. 2, 3 coisas eu posto na parte do dia, para a pessoa entender que ela existe, que ela está lá, que ela é funcional, e depois que ela está aberta, assim eu bombo mais. A pessoa às vezes me chama no direct e eu peço, dou todo o feedback para ela, né? Converso, e assim eu peço, tem como me chamar no WhatsApp, lá você vai ter mais informações, e no WhatsApp eu fidelizo a pessoa, e lá a gente vende e ela torna nosso cliente. Você está falando de aberto, só para vocês saberem, ele funciona a partir de 4 horas da tarde, não é isso? 17. A partir de 17. 17 às 23h30. Ok. Então, a estratégia que ele está dizendo ele agora está aparecendo algumas poucas vezes no Stories de manhã para mostrar o institucional e quando a pastelaria abre às 17, ele começa a fazer Stories mostrando ele produzindo pastel, mostrando o local, mostrando tudo para que a pessoa crie esse desejo na hora e ela te manda um direct e com ela aberta, acho que é você mesmo quem fica responsável por essa parte, né? Porque aí você vai me falar agora para o pessoal quantos funcionários você tem hoje, como que funciona e como que você divide as funções hoje lá na pastelaria. Essa parte do Instagram, quem mexe única e exclusivamente sou eu. Eu que posto, eu que faço os textozinhos. Eu tenho a pessoa, né, da minha confiança, que é, inclusive, é de onde que eu trabalhava, né, que é o Léo, que me ajuda demais, que faz para mim os posts. Mas eu que crio, eu que mando, quer dizer, eu que crio não, os textos sou eu e eu que posto. A pastelaria hoje ela conta com 4 funcionários, tirando a minha pessoa. É a minha esposa, o Matheus, que é meu gerente, e 2 pessoas que trabalham na produção, que é a Fernanda e a Viviane. Certo. E como que é a distribuição de funções? Pois é. A minha esposa fica por conta de fazer todo tipo de recheio, né? Todas aquelas delícias lá que a galera degusta aí é feito pela minha esposa, com muito carinho e amor. Produtos de extrema qualidade. O Matheus fica por conta da gerência, ele é o meu gerente, ou seja, na minha ausência ele é meus olhos, né? Ele que responde o WhatsApp, ele que se eu precisar sair, que toma conta da pastelaria para mim. Ele é o responsável por, caso eu não esteja lá por qualquer coisa da pastelaria, ele é o responsável. E as 2 meninas da produção. Lá, o que ele faz? Eu estando lá, ele é o meu atendimento, que eu chamo de gerente, né? E garçom. Então ele faz essas 2 funções.
Ele atende, ele aborda e ele é o meu gerente. Então, antes de chegar em mim, passa por ele. Só chega em mim em extremo caso. Uhum. E Entendeu? as outras duas auxiliam a sua esposa? Isso. A Fernanda e a Viviane, eu criei um critério diferente do que eu via nas outras pastelarias. O que eu via? As outras pastelarias é mais... É tipo um mecanismo mesmo. Aquela pessoa faz só aquilo. Eu não gosto desse tipo de método de trabalhar. Eu acho que a pessoa tem que ser multifuncional. Uhum. E aí eu coloquei as duas e expliquei para elas, para que elas... foi até melhor para elas. Não só fritar, não só montar. A mesma pessoa que frita, ela frita e monta. E assim e fica um rodízio. Eu acho que assim, para mim, é melhor, porque eu sou assim, eu sou multifuncional. Eu sou um cara que não tem tempo ruim, se tiver que fazer qualquer dia, hora da noite a gente faz. Eu sou muito proativo. E assim eu passei para eles, olha, vocês têm que ser proativos. Não adianta você só fritar e você só montar. Eu preciso de uma pessoa que frita e que monta, que organiza, que limpa, que lava, que faz N coisas, entendeu? E assim, graças a Deus está fluindo. A pastelaria funciona super bem assim. E assim, a tendência é só melhorar. Saindo você e a sua esposa, ela não para, né? Ela continua funcionando. Ela não é dependente de você e da sua esposa. Essa parte foi uma parte difícil, da gente às vezes ir no aniversário, ir, por exemplo, lá na casa da Érica almoçar. Essa parte foi um pouco mais complicada, porque, no começo, porque a gente fica tão apegado à pastelaria. Eu, por exemplo, eu vivencio a pastelaria 24 horas. Eu estou sempre querendo aprender, eu fico sempre vendo alguns cases de algumas empresas, pegando uma ideia daqui, uma ideia dali, colocando em prática. Pegar a ideia sem colocar em prática também não adianta, né, Érica? Tem que pegar a ideia e colocar em prática. E aí a gente tinha essa resistência de um pouco sair. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente vai fazer? O primeiro ano foi muito difícil, mas a gente já conseguiu 2 vezes. É uma vitória. Nós já conseguimos 2 vezes já sair com organização, com excelência, sem dar nenhum tipo de trabalho. E graças a Deus a tendência é só melhorar. Né? Depois que você ficou escutando muito eu falar isso com você, né? Eu falo, Luiz, né? E a nossa empresa, a gente também não pode ser dependente, né? E eu acho que essa sua ideia, realmente, como ela é uma empresa pequena, poucos funcionários, a multifuncionalidade, o saber fazer todas as etapas do processo, ela é fundamental. Ela é fundamental. E, Luiz, agora conta também... Então, gente, o Luiz está contando as dificuldades que ele teve lá no começo, que começou a pastelaria no início de uma pandemia, começou com foco no digital, ele contou das estratégias que ele utiliza, mostra que hoje... eu esqueci, você não falou, o percentual que hoje você tem. Qual o percentual de venda seu hoje vem do delivery e percentual vem do ponto físico? Ô, Érica, olha, tanto delivery, eu vou colocar os dois, tá? Tanto o WhatsApp quanto o Instagram. É como se fosse 70-30 de pessoas que vão na pastelaria e 70% é o meu delivery, tanto o Instagram quanto o WhatsApp. E o Instagram iFood? E aplicativo. Isso, e os aplicativos, né? Que a gente está no iFood, Uber Eats, 99 e Rappi. Então é 70% quanto é 30%. Então ele está falando que 70% hoje do faturamento dele vem do delivery e 30% vem do ponto físico. Ou seja, você pode funcionar tranquilamente com as portas fechadas, num dark kitchen, que a gente fala também, né? Sem um ponto físico, que você consegue hoje sustentar talvez o seu negócio, porque a maior parte vem do delivery. Muito legal isso. E você sabe que o Uber Sim. falou que eu tô... março... Pode falar. Pode falar. Não, é porque o delay, às vezes a gente se corta aqui, né? Mas fala você, por favor. Sim. Eu estou tentando reverter esse quadro, porque o consumo na pastelaria ele é melhor do que o delivery, né, Érica? A pessoa, às vezes, que pede no delivery, geralmente, se ele pede 2 pastéis, se ele está na pastelaria, ele consome 4, mais uma bebida e etc. Então, eu estou revertendo isso aos poucos, estou chamando as pessoas para conhecer um pouco mais a pastelaria, que existe sei lá, existe um campo na cabeça das pessoas que é pastelaria, que pastelaria, né?
é uma coisa que cheira pastel, é uma coisa que você vai cheirando, vai embora com o cheiro de pastel. E eu estou tentando passar para essas pessoas que a Pastelo é um ambiente agradável, é um ambiente aconchegante, que tem um espaço bacana, que dá para você ir com a sua família, com seus amigos, que a gente tem uma diversidade de pastéis grandes, onde a pessoa pode escolher de A a B, são mais de 60 sabores de pastéis. Então, estou tentando mostrar para ela que é um lugar legal de se ir, de ir lá, que tem lugar de estacionar, e tá dando certo. Quem vai, quem é de delivery e que conhece a pastelaria, chega lá, vê que o atendimento é bacana. Eu já instruí todos eles, né? O nosso diferencial é o atendimento, é a cordialidade, é o ser educado, é o saber escutar o cliente, que eu aprendi isso na EPE, né? Entender o cliente, as dores, isso aí me ajudou demais. A gente faz sempre uma pesquisa lá com os nossos clientes, através do WhatsApp, e é super funcional. E igual friso toda hora, já é a terceira vez que eu falo, já tá dando certo. Ô Luiz, só um minutinho, que me falaram também que a minha voz tá baixa, mas, pessoal, é o seguinte, toda vez que a gente faz live com pessoas, quando eu trago um convidado, realmente a voz de quem é o anfitrião, no caso meu, o volume abaixa. Mas então eu vou gritar um pouco mais para aparecer mais aí, tá? É o seguinte, Luiz, nesse meu pensamento, essa fala aí, eu só peguei uma coisa que eu gostaria de pontuar, que é o seguinte: eu não acho que o que você deve perseguir é mexer nesse percentual. Não é que você tem que, por exemplo, fazer 50-50. O percentual tá ok ficar 70 delivery e 30 lá no ponto de venda. O que eu acho que você tem que fazer é aumentar mesmo o volume do ponto de venda, mas sem pensar que isso pode mexer no percentual. Porque se você tiver esse pensamento de percentual, você parece que você quer tirar quem é de delivery para trazer para o ponto físico. E o que eu acho que você tem que perseguir, então, se você me permita colocar aqui, né, é aumentar o ponto físico, mas sem tirar do delivery. Ou seja, continua as pessoas que são delivery ali e você vai captar novas pessoas para aumentar ali no ponto físico. O percentual, você não precisa ficar querendo mexer nele. Deixa assim. Aumenta, vem buscar o percentual mesmo, vem buscar o aumento de pessoas ali. Como você disse, tem funcionado, né? Essa questão do posicionamento que a gente trabalhou muito, a gente estava falando da pastelaria ser um local de família, de trazer, né? De você ser um familiar, que a gente trabalhou o posicionamento, né? Da sua família para outra família, trazer as pessoas para estarem ali, mostrar, igual você disse, que um ambiente é um ambiente onde ele pode fazer comemorações de festas, trazer a família mesmo, estar todo mundo junto. E é um processo evolutivo, né, Luiz? A gente trabalhou muito isso. O Luiz é uma pessoa, como ele disse, extremamente inteligente, porque ele busca, ele corre atrás, gente. Eu sempre brinco, né, Luiz, que a gente atrai as pessoas para a gente que a gente que busca os nossos valores. E um valor forte que você tem é esse do eterno aprendizado. Você é uma mente aberta totalmente. Você está o tempo inteiro evoluindo, o tempo inteiro buscando. É uma pessoa que está o tempo inteiro junto comigo, me questionando, né? O Luiz fez o curso no ano passado, em abril. A gente ficou maio e junho juntos, o tempo inteiro, durante 2 meses, estudando muito. E não parou por aí, né, Luiz? A gente continua se falando. O Luiz sempre me questiona, sempre me pergunta, sempre me argumenta, sempre está realmente com essa mente de aprendiz. Então, parabéns por isso, porque é um processo evolutivo e você já está colhendo os frutos desse processo evolutivo, né? Sim. Sempre te mandando áudios fora do horário, né, Érica? Mas sempre tem os Mas aqui, no meu Ikigai, ele tem isso, né? Que eu aprendi também com a escola, com a EPE, né? O meu Ikigai é isso. Ajudar e aprender, dar exemplos e trabalhar, administrar e organizar, honestidade, igualdade e educação. Ou seja, eu me qualifiquei assim através da escola EPE. Cheguei nesse fator comum, né? Que legal. Então, e é um prazer. E igual você disse, você já está colhendo isso, né? Você já está aumentando, você aumentando o faturamento, você
começou agora. Você é recente ainda o seu negócio, né? O seu negócio vai fazer 2 anos agora, em abril. Então, você está colhendo esses frutos desse crescimento. Teve uma pergunta aqui que a Lori fez para você, Luiz, perguntando como que você calcula os valores dos seus pastéis. Como é que ela chama, Lori? Lori Ferreira. Bom, ô Lori, tudo bem? Na verdade, o que eu faço? Eu tenho um sistema e nesse sistema eu calculo, eu coloco lá, eu alimento o meu sistema com todos o tipo de insumos. Tudo que eu, por exemplo, frango, azeitona, catupiry, bacon, cheddar, todos os meus insumos, eles estão nesse sistema. Inclusive a massa, né? Então a gente joga todo o percentual no sistema e vê quantos por cento que você está ganhando em cima do pastel. Se você consegue ou não vender naquele valor e se está dando ou não o resultado. Então é através do sistema que eu chego no fator comum dos meus pastéis. Sim, e aí é importante dizer que também você mapeia isso em termos de precificação, e essa pergunta é muito boa, Lori, muito boa, porque essa parte da precificação, ela é baseada nos custos, que são os insumos, igual o Luiz está comentando, mas também a gente tem que levar em consideração outras variantes, né? Outras variáveis. Primeiro também o mercado, então a concorrência, o Luiz não falou aqui, mas ele é uma pessoa que pesquisa muito a concorrência. Confere, Luiz? Eu tô antenado 24 horas na concorrência. Tanto aqui quanto fora, tô antenado 24 horas. Então, e eu gosto de frisar uma coisa. Isso. Abrir uma empresa da forma com que a Pastelo foi aberta, toda legalizada. Tudo. A Pastelo é 100% legalizada. A Pastelo tem sistema. A Pastelo tem todos os tipos de alvarás. A Pastelo paga todos os seus impostos. Eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque eu tenho orgulho de falar isso, porque aqui no Brasil, por exemplo, tem concorrentes meus, concorrentes não pode chamar de concorrente não, pessoas do mesmo segmento meu, que não tem sistema, entendeu? Então, quando eu falo assim, poxa, eu pago muita coisa, sabe? Eu pago sistema, eu pago imposto, mas eu pago, ela é sustentável, ela não tem nada atrasado, ela paga as contas dela, ela paga as minhas contas, com dificuldade? Com dificuldade, mas se colocarmos que ela tem 1 ano e 9 meses, e 1 ano eu fiquei sem trabalhar, é muito bom. A Pastelo não tem empréstimo, a Pastelo não tem dívida, a Pastelo tem muita força de vontade, a Pastelo tem muito conhecimento, a Pastelo tem gente que gosta dela, que tá para nos ajudar, né? Igual a minha professora Érica. E é isso. Então eu tenho orgulho de falar isso. Isso é uma das coisas que eu me orgulho de falar. Não, e tem que orgulhar mesmo. E aí é outro valor que a gente se conecta, né, Luiz? Que a gente fala muito, o valor da integridade. E é isso que eu falo. Não tem que parar. Não, gente, não tem jeitinho brasileiro. Para com isso, né? Vamos parar com esse negócio de jeitinho brasileiro. Se você paga muito imposto, é porque também você está aumentando o seu faturamento. Então, o seu imposto vai aumentar de acordo com o seu faturamento. Então, é isso mesmo, começar legalizado, do jeitinho certo, não é jeitinho, não é jeitinho brasileiro, né? É na integridade, com muita hombridade, pagando. Ou seja, o Luiz está deixando um depoimento aqui valioso, pessoal. Escutem o que ele está falando. A gente não precisa encobrir as coisas para ver o retorno financeiro. Ele paga imposto, ele paga contador, ele paga sistema, ele paga curso, ele paga consultoria, ele paga o que for e ele ainda continua tendo o crescimento dele é gradual, a empresa dele começou agora e ele está crescendo, gente. Ele consegue pagar todas as contas dele, ele consegue pagar as contas da empresa dele e ele começa já a ter agora um investimento, um se pagar, porque eu falei com ele que ele também tinha que guardar um dinheiro, né? E ele já está começando a guardar aqui. Então, é importante ele dizer isso, esse depoimento é dele, muito valioso. Ô Luiz, muito obrigado por esse depoimento. E voltando aqui então para a questão da precificação... Hã? Não, que isso. Eu já tinha isso comigo e eu aprendi também na Escola de Pequenas Empresas. Porque com o Wagner, foi com o Wagner, se eu não me engano, que nós tivemos essa aula, não foi? Sim, foi. Pois é, então. Tá vendo? Tô bom de memória, Érica. Então, olha só.
voltando para a questão da precificação, o Luiz está antenado ao mercado, ele sabe o quanto que os concorrentes dele coloca também, que ele trabalha com produto. Se você trabalha com produto, você tem um parâmetro, você tem que fazer. Ele também não pode cobrar muito mais caro do que os concorrentes, a não ser que ele tenha um benefício muito superior. Então, ele fica de olho também na concorrência, nos insumos dele e também, gente, uma outra variável importante do preço, né, Luiz, é a disposição do cliente. Quanto que o cliente está disposto a pagar pelo benefício que você está apresentando a ele. Isso tem que ser levado em consideração também, né? E você sabe que o seu cliente está disposto a pagar o que você cobra hoje, né? Ó, a parte do cliente, para mim, é 100% pastelaria, né? Onde que eu quero chegar? O conhecer o cliente, o saber das dores dele, que eu também aprendi isso na Escola Pequenas Empresas, isso para mim foi fundamental, porque a gente sempre pede o feedback do cliente, Érica, até no pós. O que é o pós? Quando a Érica pede um pastel, a gente pergunta se foi bom, se está bom. E eu acho que a gente criou uma família. O que nós temos de elogios no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, a respeito do nosso feedback, de se preocupar com o cliente, que eu aprendi na EPE, é muito gratificante. E você acaba literalmente fidelizando. Eu tenho clientes na pastelaria que já me consumiram, por exemplo, de delivery, 62 vezes. É muita coisa. O povo gosta de pastel, entendeu? hein? 47, 52. É muita, tipo assim, eu sempre mando um bilhetinho pro cliente, agradecendo. Eu sempre mando um brinde, mando um bombom, mando um batom, mando uma cerveja. Sempre tô dando um agrado para retribuir aquele carinho, entendeu? E isso faz muita diferença. Que, óbvio, volto a frisar, aprendi com a professora, né? Então, isso para mim é muito funcional e eu passo isso para o Matheus. Falo, Matheus, tem que ser assim, tem que tratar o cliente muito bem, tem que escutar o cliente, tem que saber as dores do cliente, tem que saber o que ele quer, tem que saber de tudo. E assim, graças a Deus, Érica, a pastelaria ela é diferente por isso. Entendi. Muito bacana, né? Aquilo que a gente fala do cliente no centro do seu negócio. E se acontece um problema, a gente descobrir a causa raiz desse problema. Você tem problema, já teve aí nesse desafio tipo, de demora de entrega, algum problema que você precisou contornar? Como que você lidou com isso? Opa, desculpa, caiu. Já tive, sim. Entrega não tem jeito, né, Érica? Motoqueiro, acontece, pneu fura, imprevistos na cozinha da pastelaria. Já tive, não vários, mas já tive alguns que através desse feedback que a gente dá para o cliente, todos foram unânimes. Galera, todos entenderam, nenhum xingou. Olha, a gente teve um problema, a gente entra em contato pessoalmente com o cliente, liga, né, para a pessoa e fala, olha, tivemos um problema, seu pastel não vai enxergar na hora que foi programado, que a gente calcula um prazo, né? Por exemplo, olha, quando o cara faz um pedido, a primeira coisa que ele pergunta, qual que é o prazo de entrega? A gente dá um prazo de 30 a 35 minutos, podendo chegar antes. E sempre chega. Quando a gente tem um problema com o motoqueiro ou com a cozinha, a gente entra em contato com esse cliente e fala, olha, o seu pastel vai demorar um pouco mais por causa disso. Mas vai chegar na sua casa quente do mesmo jeito. Tem algum problema? De forma alguma. E é unânime. Por que é unânime? Porque você está sendo transparente, você não está falando mentira e ele se tornou seu amigo. Luiz, você falou aqui a chave do negócio, hein, gente? Pega a visão, como diz o Fique Chester, né? Pega a visão, que a gente sempre fala aqui. Atrasar não tem problema. O problema é você não comunicar com antecedência ao seu cliente. Então, olha o que o Luiz está dizendo. Ele sabendo do imprevisto, ele comunica com antecedência o cliente e, com isso, ele diferencia. Ele já comunica, ele já fala antecipadamente. Olha, vai atrasar, vai acontecer isso, aconteceu. E todo mundo aceita, porque nós, como clientes, estamos... É tranquilo a gente ter esse imprevisto, né, Luiz? O negócio é quando você não comunica, não dá essa transparência que você disse que você está fazendo. Parabéns por isso. Como a Cleide falou aqui, parabéns por você escutar o seu cliente. Escutar é tudo.
E a Ju aqui falou, o atendimento é diferenciado. Ou seja, ela é cliente também aí da pastelaria. Eu também sou cliente, viu, gente? O pastel é bom demais. E tem uma pessoa aqui, ó, que falou, sou venezuelano e estou com tudo para começar. Ó, será que você é amigo da Cleide? Conhece a Cleide? Porque a Cleide que está aqui, ela faz um trabalho muito legal. Ô, Érica, sua voz abaixou demais, mas ficou muito mais baixo. Será que tem alguma coisa aí? Sério? Aff. Para mim tá difícil de escutar. Tá difícil, eu vou gritar aqui. Não sei o que é. Não, mas é porque abaixou demais, não tá muito baixo. Para mim tava normal, mas agora abaixou demais. E agora, mas eu entendi o que você falou. Bom, melhorou. Demais? Melhorou um pouquinho, Érica, mas não tá igual tava, não. Mas tá bom, tá dando para escutar. O que eu tava dizendo... Juliana, minha cliente fiel. Juliana... Obrigado, Ju, obrigado. É cliente fiel. Então, ó, depoimento no meio da live de cliente fiel tem mais poder, viu? Depoimento de cliente fiel tem com certeza no meio da live. Juliana falando. E o Irá, é assim que fala? Falou que é venezuelano e está com tudo para começar. A Cleide, que ela presta, ela fala sobre... Ela ensina espanhol, ela ensina português para nativos espanhóis. E tô achando legal que ela falou que não é Irã. Olha que conexão que a gente está gerando aqui. Que legal. Olha, precisando de qualquer ajuda, conte comigo, conte com o Luiz para a gente ajudar aí nesse seu começo. Né? Claro, e vai em frente. O comércio de pastéis é muito bom, é legal, é trabalhoso, tem que gostar mesmo, sabe? Tem que vestir a camisa. Inclusive, eu tô com a minha aqui. Tem que literalmente vestir a camisa. Mas é bacana, é gostoso e é um comércio bem promissor. Que pastel, todo mundo ama pastel, todo mundo gosta de pastel. Então é legal, vai em frente que dá certo. Qualquer coisa que você precisar, pode me chamar no direct que a gente conversa. Ótimo. Tá ainda muito baixa a minha voz, Luiz? Tá boa. Tá boa? Então, pessoal, Tá. Luiz, chegando aqui, já quase uma hora de live. É bom que a gente vai batendo papo. Quando o papo é bom, a gente vai conversando, né? Vai falando. Eu quero te agradecer muito por você ter tido essa disponibilidade de vir aqui, contar a sua história, falar das suas estratégias, contar sobre a Pastelo. Você sabe que eu sou sua fã número 1, que a Pastelo, ela ainda vai voltar aqui, gente. Grave o que eu tô dizendo. Eu ainda vou fazer uma live aqui. O Luiz vai mostrar sobre as franquias, sobre o quanto ele está ocupando espaço no Brasil, que é a pretensão dele, que eu sei. Então, nós vamos voltar aqui para contar todo esse crescimento dele. Então, Luiz, muito obrigado pela sua generosidade. E você sabe, né? Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E você é uma pessoa extremamente generosa. Então, muito obrigada por compartilhar tudo isso aqui. E muito, muito sucesso. E, gente, propaganda, hein? Quem é de Belo Horizonte, entra na página Pastelo, com 2 L's, BH, e faça o seu pedido. Para você também ser bem atendido e para comer um pastel excepcional. E quando a gente faz eventos presenciais da Escola Pequenas Empresas na EPE, a gente faz na Pastelo, gente. Verdade. Oi, Érica, eu te agradeço. Eu gosto de bater na tecla até com as pessoas que vão lá, né? O quão importante é fazer um curso igual eu fiz com a EPE. Existem muitas pessoas que têm essa resistência, eu peço para que não tenham. Gente, não tem resistência de fazer curso. A EPE é excelente, a Érica é uma pessoa extremamente carismática, que tem um conhecimento maravilhoso, um currículo riquíssimo, que está dando feedback 24 horas por dia. Eu tenho meu caderno de anotações aqui até hoje, que inclusive estou olhando para ele aqui. É tanto conteúdo que tem que pôr em prática, que é funcional, que abre a nossa mente, né? Expande, porque existem pessoas que acham que sabem das coisas, mas até conhecer a Érica vai ver que não sabe de nada. O conhecimento da Érica é muito... Você tem um conhecimento muito bom. Eu te agradeço por estar ajudando tantas pequenas empresas, né? Continue também nesse caminho, porque para Pastelo você é muito, 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 muito importante. Às vezes eu tô lá naquele meu marasmo assim,
que é raro, mas eu tô lá, eu vejo um comentário seu, uma live sua, que eu tô sempre entrando, você já deve ter percebido, eu sou ativo na comunidade. E dali me surge uma ideia, eu coloco aquela ideia em prática e graças a Deus dá certo, eu volto às minhas orações. Então, quer dizer, a importância do curso é muito importante. Tem que fazer um curso, tem que aprender, tem que aprimorar, tem que ter experiência, tem que buscar quem realmente quer ajudar. E a EPE tá aí para isso. Ah, que bom, eu fico feliz com o seu depoimento, me sinto lisonjeada de verdade e recebo com amor esse elogio. Obrigada. Recíproco. Isso. E nós estamos juntos. De mão dada, 2022 é o ano do crescimento, hein, Luiz? Ano do crescimento focado. É o ano de jogar para cima, de vambora e que já deu tudo certo. Não tem dessa de que vai dar certo, não. Já deu tudo certo e vamos embora. Vamos com novas ideias e é isso aí. Ai, que lindo. Eu tenho muita honra de ter você aqui na comunidade. É um prazer gigantesco. E todo mundo que assistiu aí, tu mandaram os elogios, a Cleide aí, siga em frente, Luiz, você está no caminho certo, tá vendo? Falei, é inspiração. Obrigado. Luiz, é inspiração. A Adriana, ó, obrigado. Aqui falando, pessoas maravilhosas. A Cleide, né, falou, a Érica é muito experiente. Obrigada, Cleide. E a Juliana, sua cliente fiel. Você é minha guerreira, tá comigo. Corroborando aqui o pastel. Minha esposa é minha... É verdade mesmo. Minha esposa é minha guerreira, tá comigo pra... A minha esposa é minha guerreira, tá comigo sol e chuva, e é isso aí, amo ela de paixão. Ah, que lindo, Adriana, depoimento no meio da live. Que alegria, hein? Fala, né? Maravilhoso no meio da live. Parabéns, vocês são mais. Aqui, e Lore, o que você está perguntando como funciona o curso? Inscreva no link que está na bio no dia 13 de janeiro, quinta-feira da semana que vem, às 20 horas, e você vai saber. Ó, mandou coraçõezinhos para você, Adriana, sua esposa. Lore, se você está querendo fazer o curso ou abrir algum comércio, entra de cabeça com a EPE. Você não vai arrepender. A Érica não é só uma professora. Ela é muito mais. E te dá feedback até pós-curso. Isso aí é máquina. É máquina. Ó, gente, e eu fico feliz com o depoimento do Luiz, que é uma pessoa que eu falei no início da live aqui, que me conhece tem um tempo, né? Então é um depoimento bacana. Eu gostei disso ter dito isso, viu, Luiz? Obrigada mesmo. Pode deixar isso, Lore? Eu te espero, então, no dia 13, às 20 horas, no workshop. Gente, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui no sabadão, 10 horas da manhã. Que honra, que prazer. Estejam sempre aqui. Luiz, seguimos juntos, firme, rumo ao crescimento, rumo à excelência. Talvez Brasil é pouco para pastel. Fiquem com Deus, tá, pessoal? Amém. Obrigado, com Deus. Tudo de bom. Fiquem com Deus todo mundo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Bom dia.